Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Cristiano e está iniciando mais um programa Jetro MVN. E eu digo para você, hoje o programa está muito bom, com a participação especial da Renata Falco, ela que é especialista em RH. Então, fica aí, o programa está no ar. Barbearia Borges, corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Voltando do intervalo, conforme eu anunciei, conosco hoje Renata Falco, ela que é especialista em recursos humanos, ela que é sócia fundadora da empresa Elevare, e hoje nós vamos estar falando aqui com vocês do número de desempregados versus necessidades da empresa. Renata, esse é um tema que está na realidade do Brasil. O que falar sobre esse tema? Obrigada pelo convite. Antes de tudo, estou muito feliz de estar aqui. Bom, é um tema delicado porque faz parte do desenvolvimento de mercado. Então, se a gente não está no mercado, se não está produtivo, isso tem um impacto direto na realidade financeira, que tem um impacto também direto na realidade social e qualidade de vida que nós temos. Então, vivemos um cenário muito crítico, muito recentemente, desde meados aí de 2014, a gente vê esse cenário de desgaste, início dessa crise no Brasil. A nossa curva crítica já caiu, nós já saímos dela, mas ainda assim a gente tem um cenário que impacta na realidade do mercado de trabalho atualmente. E o que fazer? Eu falo como cidadão todo, para que a gente possa ajudar também os nossos governantes e também para que a gente possa estar mais preparado para esse todo, que é essa mudança que está por vir. Uma preocupação que eu sempre tenho, sempre tive como psicóloga, como ser humano, como desenvolvimento humano, é o cuidado com o todo. Não adianta só a gente focar exclusivamente com uma recolocação. Então, o ideal é que a gente tenha essa visão sistêmica e naturalmente vai entrar esse olhar crítico do governo, que país que a gente está, como que a gente está cobrando, como que a gente trata na sociedade, como que a gente trata as pessoas como um todo, a importância do nosso envolvimento como um todo. E nesse sentido, a nossa postura enquanto cidadão interfere diretamente na qualidade
socioeconômico do país. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do governo, se a gente não tem o discernimento de estudar qual o perfil dos candidatos que a gente vai votar, qual a cobrança que a gente pode fazer em cima desses candidatos, como eles podem contribuir realmente para o nosso cenário, a gente passa a fazer fazer parte da paisagem do governo, digamos assim. Então, nós somos responsáveis pelo processo de desenvolvimento do país e, naturalmente, se somos responsáveis por isso, isso tem um impacto direto na forma como a gente é recolocado. Como a gente tem um impacto na saúde, como a gente tem impacto na educação, como a gente tem impacto na estrutura de mercado de trabalho e assim por diante. É verdade. Nós sabemos que existem dois grandes interesses, né? Tem o interesse da empresa em estar contratando e o interesse daquele possível profissional para poder entrar nesse mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, há um desinteresse no meio dessa história, né? Muitas vezes, conforme nós estávamos falando em off, né, tem uma seleção para possibilidade aí de ser entrevistado 10 candidatos, você me falou que em média 20, 25% só que comparecem. Não tem tanto engajamento e tanto comprometimento, sabendo que existe uma possibilidade de entrar nesse mercado de trabalho. O que você diria para essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, mas não estão tão comprometidas com isso? O desemprego tem vários fatores. E esse que você acabou de pontuar, do comprometimento, da responsabilidade, eu diria que é o crucial, é o que realmente impacta, que tem mais impacto num processo de seleção. E, infelizmente, hoje, até pelo resquício da crise, do que, como comentamos agora há pouco, o índice de desemprego ainda é muito elevado. Pensando no nosso cenário em Goiás, existe uma expectativa de aproximadamente 400 mil desempregados. Desses 400 mil em Goiás, mais de 100 em Goiânia, vamos ser mais precisos assim. E eu te digo, por experiência de mercado, eu atuo no mercado de recursos humanos há mais de 10 anos, 50% das pessoas que estão desempregadas não estão qualificadas devidamente e compromissadas devidamente a voltar para o mercado. Então, esse desinteresse real mesmo, então tem o desespero, muitas pessoas, e a crise, eu preciso pagar conta, eu preciso me recolocar, e os meus filhos, como que eu vou fazer? Mas quando a gente oferece uma oportunidade, eu vou falar diretamente pela forma de trabalho que eu tenho, pela forma de trabalho da minha empresa, que é a Elevare, esse cuidado respeitoso de ofertar literalmente a proposta, quais são os requisitos necessários para a vaga, qual a remuneração, quais os requisitos ideais que a gente precisa, alinhamento de horário de entrevista e de todos os dados do processo, já num contato telefônico, fazendo um agendamento para fazer a entrevista. E ainda assim, confirmando se tem um processo seletivo de 10 pessoas, a média de comparecimento é de 3. Essa é uma referência clara. Então, por mais que as pessoas então realmente posicionem que precisam, que está passando dificuldade, o desinteresse ou, no mínimo, o cuidado respeitoso de: olha, Renata, eu te agradeço, nesse momento eu tive um imprevisto, eu tive um problema, ou eu pensei bem nessa oportunidade, não é o que está no meu interesse de dar continuidade para voltar para o mercado ou de evoluir no mercado, mas não. As pessoas não dão posicionamento, e já faço parênteses que, em contrapartida, também tem muita dificuldade da falta de postura de, infelizmente, muitos profissionais da área de recursos humanos. Falta de retorno, falta de feedback, falta de posicionamento claro sobre o processo seletivo. Por isso que eu fiz questão de pontuar que existe sim o olhar crítico por parte do comportamento que esses profissionais estão no mercado. Tem, mas existe também uma preocupação da postura que os profissionais de recursos humanos também adotam. E é uma postura que a Elevare tenta, da melhor forma possível, trabalhar com excelência de forma respeitosa para não acontecer esse tipo de desconforto. Esses números que você apresentou, 400 mil, né, em Goiás, sendo 100 mil em Goiânia. E como é que está a oferta? Porque existe esses números desses desempregados, mas a oferta para esses desempregados é correspondente? Eu gosto muito de estar antenada a como o mercado está funcionando. É muito diferente a gente simplesmente pegar um dado do IBGE e trazer para cá e falar para você, que é o instituto que rege as estatísticas
da população, de empregabilidade e tudo mais, mas de viver essa realidade, entender, te dar um direcionamento se esse número é claro. Hoje eu tenho, especificamente, faço um trabalho voluntário onde eu tenho mais de 3 grupos de WhatsApp, onde eu faço compartilhamento de todos os anúncios de vaga que eu tenho acesso. E eu filtro em torno de 200, 300, às vezes 150 anúncios de vaga por semana, de empregada doméstica a médico. Então, oportunidades existem. E aí eu te pergunto, onde estão esses desempregados? Por que a gente tem essa dificuldade de contratar? Por que essas vagas continuam abertas? Porque, às vezes, tem oportunidades que a gente trabalha na Elevare que demoram 1 mês para ser fechada, 2 meses para ser fechada. Então, muitas dessas pessoas que estão desempregadas, além do desinteresse, existe também a falta de qualificação para cumprir essa vaga. Os requisitos técnicos não são cumpridos, então as empresas estão sim buscando, e aí tem o olhar também da empresa que em muitos momentos exige coisas talvez até absurdas para um salário baixo, porque a empresa também aproveitou esse momento de alto índice de desemprego e acabou adotando um comportamento de, já que tem muita oferta, vamos desconsiderar o salário real, vamos abaixar, vamos atrelar ali a questão da crise, mas também tem uma falta de qualificação dos profissionais. Perfeito. Eu trabalhei há mais de 15 anos no Senai e lá tinha um projeto estava entrando naquela época de cursos à distância, né? E o Senai estava com dificuldade de vender esses cursos e precisava vender esses cursos para todas as unidades do Senai no estado. E eu passei por um processo seletivo muito, muito longo, eram mais de 200 candidatos, mas eu precisei de desenvolver uma técnica que pudesse agregar primeiro valor nesses possíveis interessados em fazer um curso, gratuita inclusive, com cunho social, de como entrar no mercado de trabalho. E lá nós dávamos várias dicas, né? E implícito mostrava a necessidade de estar preparado e qualificado para o mercado de trabalho para que fosse feito aqueles cursos no Senai, e foi um verdadeiro sucesso. E a gente tem visto hoje, e isso é muito verdade, essa despreparação de vários candidatos. Mas, rapidamente, esse desinteresse que ele é uma crescente que a gente vê apesar do desemprego, você falou desde empregada doméstica a médicos, a advogados, correspondem nessa mesma média, podemos dizer assim, os interesses, não importa o nível intelectual, o desinteresse existe da mesma forma, nesse mesmo índice? Quanto mais estratégico o perfil, mais difícil você ter esse tipo de comportamento. Até porque ele já tem acesso a uma graduação diferente, a um ensino diferente, a uma cobrança diferente dentro das organizações, então vai reduzindo. No entanto, acontece. Então, independente do poder aquisitivo, do nível de escolaridade, quando a pessoa não tem um comportamento respeitoso, não faz parte do valor dela, esse cuidado com o outro, esse comprometimento, essa responsabilidade e o entendimento, o principal ponto, Cristiano, é o entendimento das pessoas compreenderem que eu te tratar com respeito, independente de você ser meu empregador nesse momento, isso tem um reflexo social. Então, independente de você ser meu empregador, um gestor ou meu funcionário, isso se reverte um dia. Então, eu te tratar de forma respeitosa, eu ter esse cuidado, faz parte de um papel social. Então, infelizmente, isso acontece em qualquer âmbito. E quanto mais você sobe pensando numa realidade onde existe o desemprego, esse desinteresse é menor, considerando o perfil mais estratégico das pessoas. No entanto, ainda ocorre. Perfeito. Renato, o papo tá bom, mas nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos, profissional capacitado há mais de 30 anos. Faça sua barba personalizada, corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 99115 1416 e 3988 8059.
Barbearia Campos. Oficina das Artes. Faça sua arte de banners, camisetas, convites, entre outras com a gente. Fazemos uma variedade imensa de cartões de visita com preços variados com a mais alta qualidade do mercado. Folders, folhetos, flautes, adesivos e outros. Artes profissionais em diversos segmentos. É aqui na Oficina das Artes. Oficina das Artes, Rua Z, número 95, quadra 30, lote 3, setor Centro-Oeste, Goiânia, Goiás. WhatsApp 98433-5226. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Voltando do intervalo, conosco Renata Falco. Renata, é muito bom tê-la aqui. Eu tenho certeza que esse assunto tem agradado aquele que está nos assistindo, porque é de interesse comum, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que o problema é só governamental, mas muitas vezes o problema é também comportamental. Como dizer para essas pessoas que estão nos assistindo que elas possam ficar mais sensitivas em relação a isso? Isso. É importante compreender que, independente do papel que nós estamos nesse momento, seja como empresário, seja como empregador, seja como funcionário, como desempregado, como dono de casa, em algum momento esse cenário pode reverter. Então, por mais que hoje eu esteja no mais alto cargo numa companhia, tem excelentes influências e tudo mais, em algum momento, como aconteceu da crise recentemente, e a gente ainda vive esse resquício, pode acontecer desse profissional ser desempregado. Se ele ficar desempregado, e isso é um perfil que a gente vê hoje, o nível de dificuldade dele para se recolocar é infinitamente maior, porque são inúmeros menos cargos que existe. Quanto maior o perfil executivo, menor a quantidade de vagas desse perfil no mercado. Então, ele vai ter ainda mais dificuldade. Então, é importante que as pessoas consigam compreender que, independente de classe econômica, do papel social que ela ocupa, de cargo, a oportunidade dela de crescimento, voltando especificamente para o mercado de trabalho, ela tem que ser aberta, respeitosa a todo momento. Numa fila de supermercado, nós somos avaliados. Então, quantas vezes não foi uma nem 10 vezes que a gente tinha processo seletivo para poder ser feito, a gente vai a campo. E aí vai a campo eu estou com uma vaga de vendedor, a gente vai ao shopping, vai atrás de profissionais que estejam atendendo. E aí entra o processo de hunting, que é sempre muito, muito trabalhado também no processo de recursos humanos, que é caçador de talentos. O headhunter é um caçador de talentos. Então, independente de onde você está, seja numa conversa com uma pessoa amiga, às vezes você pode se recordar de, poxa, me comunicaram de uma oportunidade, eu acho que você tem perfil para isso. Então, o comportamento respeitoso, ele tem que existir independente da classe, independente do cargo, independente do papel que a pessoa está ocupando naquele momento, porque uma hora ele vai ser necessário pensando no perfil de recolocação e movimentação de mercado de trabalho. Perfeito. Mas tem uma outra vertente também, Renata, que é a questão da idade que vai chegando para alguns. E muitas vezes a pessoa ficou parada no tempo e não procurou se renovar, não procurou novos conhecimentos, porque achou que aquele emprego era para o resto da vida. De repente ele tem 40, 50 anos, trabalhava aí de forma privada e agora se encontra fora do mercado de trabalho. Esse profissional com idade acima dos 40 tem uma dificuldade maior de uma recolocação? Tem, infelizmente tem. E eu digo que em muitos momentos é por puro preconceito dos empregadores. Assim como existe o preconceito ainda com contratação de mulheres, porque tem o peso de pode ter uma licença maternidade, geralmente é a mulher que sai para poder cuidar dos filhos, levar os filhos ao médico e tudo mais, tem esse preconceito. A mulher sim corre o risco de se ausentar mais ao trabalho, e aí deixo claro que eu estou generalizando, não estou afirmando, tá? Mas existe também sim o preconceito com profissionais que já estão numa idade um pouco mais avançada.
Recentemente eu li uma reportagem de algumas empresas que estão buscando profissionais, contratando inclusive acima de 60 anos, e Goiás tem sido tem tido um comportamento meio pioneiro nisso. Eu tenho visto várias dessas oportunidades no mercado de corretor de imóveis, onde não precisa ter experiência, porque a dificuldade é grande de contratação, não precisa ter experiência naquilo, basta ter a força de vontade. Então, a dificuldade existe. Para poder suprir essa dificuldade, formações, sempre estar atento a estudos, sempre estar atento ao desenvolvimento, buscar novos conhecimentos, para que seja garantida a qualificação dele e esse desconforto na recolocação seja diminuído pela idade, seja diminuído frente à qualificação que ele tem. E quando esse profissional, seja ele da idade que for, ele precisar de uma recolocação no mercado, aí tem aquela entrevista. Muitas pessoas não se dão bem em entrevistas, ficam nervosos, ficam assustados. Qual a melhor forma de se comportar diante de uma entrevista? A ansiedade bate sempre, né? É delicado porque qualquer comportamento, qualquer envolvimento que a gente esteja, onde a gente está sendo avaliado, onde a gente depende daquela validação, gera o comportamento de ansiedade. Então é inevitável. A minha preocupação é de deixar isso claro para que as pessoas, obviamente tem pessoas que não se incomodam com isso, mas na maioria das vezes existe sim esse desconforto e é normal, para que as pessoas não achem, meu Deus, sou eu, né? É o problema comigo. Não, em muitos momentos isso é comum a muitas pessoas. É importante estudar sobre a empresa, entender direitinho aquela vaga, a vestimenta, a postura, a forma como se apresenta. E quando eu falo da vestimenta, ter cuidado para não ir com roupa amassada, ter cuidado para não ir com roupa furada, tomar muito cuidado com questão de higiene pessoal, homens ir de barba feita, mulher ir com, se tiver o mínimo de maquiagem, delicado, mais sóbria, digamos assim. O cuidado de não mascar chiclete no momento da entrevista, isso infelizmente acontece, é indelicado. Ir de boné para entrevista, ir de bermuda, ir de chinelo. Então, esses são detalhes que acabam facilitando no momento da entrevista para facilitar um processo de recolocação. Mas é sempre importante, chegue mais cedo, não corra o risco de chegar atrasado, estude sobre a empresa e questione. Qualquer dúvida que tiver ali, questione com o máximo de veracidade, com o máximo de clareza, para que não reste dúvida no momento de uma possível aprovação. A Elevar, ela faz esse serviço de assessoria que você estava me falando. Mas tem alguma coisa voltada também para esse profissional? Tem algum tipo de curso, algum tipo de preparação para esse profissional quando estiver diante de uma entrevista final? Porque acredito que você faz o primeiro filtro e depois você encaminha para uma entrevista final. A Elevar faz esse trabalho dessa preparação? Sim, fazemos, e a gente faz isso nas duas pontas. Seja quando a gente é contratado para fazer um processo de recrutamento e seleção, onde um cliente nos contrata para poder fazer a identificação dos melhores profissionais, a gente indica e deixa claro, olha, esse perfil de cliente é um pouco mais formal, então vá de sapato, vá de camisa, vá de terno. Não, é um pouco mais informal, vá de uma forma mais sóbria, digamos assim, não precise de terno ou de sapato fechado e tudo mais. Assim como quando a gente é contratado para assessoria em recolocação do profissional que é pessoa física, também damos toda essa orientação. E isso envolve a questão de simulação de entrevista e todos os detalhamentos do processo. Renata, o pessoal que está nos assistindo, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Elevare, como que ele faz para ter os seus contatos? Qual que é o recado que você quer deixar para o nosso público? Tá ótimo. Para fazer o acesso ao site da Elevare, é www.elevaregestão.com. A gente vai disponibilizar também os contatos de e-mail e telefone para que as pessoas tenham acesso, mas no site consta todos os detalhes com relação à nossa forma de trabalho e aos produtos que nós temos. E sobre a temática, agradecer a gentileza desse contato e deixar claro a importância da qualificação contínua para que vocês sempre busquem de uma forma respeitosa esse contato com qualquer profissional, qualquer âmbito que vocês tenham relacionamento, porque a pessoa talvez é só um amigo, mas é ele que pode acabar te indicando para uma oportunidade e fazer a recolocação no mercado de trabalho. Renata, tem um quadro aqui que a gente fala de bate-bola.
Então eu vou te dar uma mensagem, você me responde com a mensagem. Um livro. Pipeline de liderança. Por quê? Porque ele fala sobre a evolução da carreira. Seja a gente começa sempre na autogestão e aí a gente vai galgando gestão de pessoas, gestão de departamentos, gestão estratégica, gestão de negócios. Então a gente tem a necessidade de ter esse conhecimento de progressão de carreira, ou no mínimo quais são as escalas, para que a gente consiga crescer e se desenvolver dentro das organizações. Tipo de gestão. Uma visão sistêmica, sem dúvida nenhuma, e é delicado porque em alguns momentos você vai ter que ser autocrático, em alguns momentos você vai ter que ser democrático, em alguns momentos você vai ter que ter uma escuta mais atenta. Então, um gestor que tem uma visão sistêmica é sempre uma resposta mais assertiva. Mercado de trabalho. Ainda delicado, ainda sofrendo seus impactos, mas que tem inúmeras oportunidades e quem está preparado, quem busca, tem oportunidade sim. Renata, quero agradecer a sua participação, agregou bastante, enriqueceu o nosso programa. Lembrá-los que a Renata estará conosco na primeira palestra do ano, ela que encerrou o ano de 2018 com uma palestra onde várias pessoas elogiaram, ficaram encantados com tudo que foi apresentado. E hoje eu fiz o convite para a Renata e ela se dispôs a estar conosco na primeira segunda-feira de fevereiro. Tenho certeza que ela vai preparar um tema bem interessante e você venha participar conosco. Vai ser um prazer tê-los conosco, tá bom? Renata, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos para um breve intervalo. Estúdio Liz. Oferecemos o que há de melhor em salão de beleza em Goiânia. Para cabelo, química, corte e tratamento, além de manicure e pedicure. Make-up. Para sobrancelha, design, rena e micropigmentação. E estética, limpeza de pele e depilação. São essas nossas redes sociais. Estúdio Liz Beauty Hair, com 2 lojas, na T61 no setor Bueno e na Avenida Olinda no Alphaville. Estúdio Liz Beauty Hair, o seu salão de beleza em Goiânia. Venha nos fazer uma visita. Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores, conforto e economia nas 4 estações. Estamos de volta e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que encontra-se aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, e a palavra de Deus fala assim ao meu e ao seu coração: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que esse ano de 2019 será o melhor ano de nossas vidas. Será o ano a qual Deus fará cumprir na sua vida todas as promessas. Sabe por quê? Porque Ele faz um caminho novo no meio do deserto. Não importa qual foi a sua dificuldade nesse ano de 2018. Não importa, sabe por quê? Porque Ele fará abrir um novo caminho para você poder passar. Lembra da sede que você passou, da necessidade? Então, Ele abrirá um rio, mas tem uma situação que você precisa se atentar. Não olhe para trás, não olhe para as coisas que ficaram para trás, porque a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Então nós temos que nos desprender dessas coisas
Porque muitas vezes o saudosismo, ele opera. Ah, porque naquela época eu era mais feliz, porque eu tinha aquele trabalho, eu tinha aquele emprego, ou minha empresa era melhor, vendia mais. Não, nós temos que deixar as coisas para trás, porque tudo se fez novo em nossas vidas. E esse ano de 2019 é o ano a qual Deus vai fazer com que a sua vida seja repleta de bênçãos, repleta de maravilhas. Eu poderia falar aqui para vocês, e eu sei que você também poderia falar, de muitas coisas boas que aconteceram em 2018. Ei, mas eu quero dizer para você que esse ano de 2019 nós vamos viver das promessas e dos sonhos que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Então, eu quero dizer, a paz do Senhor Jesus para você, muito obrigado pela audiência e mais, Deus fará na sua vida muito mais esse ano do que fez em 2018. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.